Mais uma vez, queridos, eu quero saudá-los nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, e dar graças ao nosso Deus por ver a igreja do Senhor, mesmo nessa manhã fria, mas pela compreensão que nós temos do que representa esse dia, do que é o domingo. Domingo é o dia de Cristo, o dia que Ele ressuscitou dos mortos para a justificação de um povo do qual nós fazemos parte. Esse é o dia que o povo de Deus se reúne para cantar louvores ao seu nome e iniciarmos a semana com a sua palavra no coração, no nosso coração. A semana inicia hoje. Para o cristão, hoje é o primeiro dia da semana, não é amanhã, é hoje. E que bênção iniciarmos já com os irmãos na presença do nosso Deus. Quero saudar também aqueles que acompanham as nossas séries de mensagens pelo nosso canal. Que Deus abençoe graciosamente a todos nessa manhã. Vocês perceberam já a minha voz, né? Então tenham misericórdia se dão aquelas falhadas assim. A hora que falhar, você tente compreender mesmo assim. Irmãos, abramos a Escritura na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Dando sequência à nossa série de mensagens nesta epístola tão rica que temos como tema central a igreja. É uma epístola eclesiológica. Ela trata a respeito da igreja de forma mais densa. E hoje nós faremos a leitura dos versos 5 a 9. Minha expectativa nessa manhã é que Deus fale conosco poderosamente. Verso 5: Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos diante da Tua palavra nesse momento de exposição bíblica. A minha oração, ó Pai, é que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, para que todos nós nessa manhã e aqueles que nos acompanham pelo nosso canal, eles sejamos instruídos por meio da Tua palavra que é fiel, que é infalível, que é autoritativa e que é inerrante. Obrigado, Senhor, essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Queridos, hoje nós abordaremos esse tema a respeito do trabalho. Vocês perceberam que a liturgia ela caminhou nesse sentido. Não somente do trabalho, nós falaremos nessa manhã, mas a respeito das relações de trabalho, que é essa perícope que nós lemos aqui. O trabalho faz parte da criação de Deus. O trabalho, nós lemos em Gênesis, ele é mandato de Deus ao homem antes da queda e depois da queda. Nós lemos isso em Gênesis 1 e Gênesis 3, antes da queda e pós-queda. O trabalho não veio por conta do pecado. O trabalho foi instituído por Deus antes do pecado. Adão foi criado com um propósito, para a glória de Deus. A Escritura nos diz isso. Nós lemos isso em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Adão foi criado para isso, e o trabalho fazia parte disso. O trabalho era a maneira prática de Adão glorificar a Deus no seu dia a dia, no seu
trabalho prático. A entrada do pecado no mundo é que tornou aquilo que era prazeroso um fardo. Tornou aquilo que era bom difícil. Tudo ficou mais difícil. O homem encontraria muitas dificuldades nas suas funções, no mandato da criação, na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo e na sua relação com o trabalho. Ele foi colocado ali para cuidar do jardim, guardar o jardim. Esse nós chamamos de mandato cultural. Ele deveria se desenvolver nessas funções. E o pecado, ele dificultou muito isso. Não só isso, mas as nossas relações, a interpretação que o ser humano tinha do mundo, ela ficou danificada. Nós chamamos de efeitos noéticos da queda. Tem a ver com a mente. Ele interpreta o mundo de maneira diferente, com muita dificuldade. E também nas relações trabalhistas, nas relações com os nossos patrões e empregados. Mas existe um problema que eu gostaria de abordar aqui, que é um problema que persiste entre os cristãos. Ele particularmente no nosso país. Muitos cristãos, eles acham que pode superar a sua espiritualidade, separar a sua espiritualidade, a sua vida espiritual, do seu trabalho. Existe esse conceito que foi quebrado com a reforma protestante, mas que ainda prevalece no meio evangélico. Alguns cristãos entendem, eles acham que podem ter uma vida espiritual, e que essa vida espiritual ela tem a ver com aquilo que eu faço na igreja aos domingos. Mas lá onde eu trabalho é outra coisa. Aqui é outra coisa. É isso que alguns entendem. E o que acontece com essa divisão da vida, e que muitos vivem assim, pensando que podem viver assim, é que cristãos servem a Deus aos domingos, eles se devotam a Deus aos domingos, vivem como cristãos aos domingos na igreja e vivem de qualquer jeito na semana, de maneira comum a ímpios. Porque ele faz essa dicotomia que a Igreja Católica sempre fez, que foi quebrado com os reformadores, de sagrado e de profano. Sagrado seria só aqui e profano seria lá. Então, ele vive como crente aqui e vive de qualquer jeito aos domingos, quando Deus deveria ser glorificado através da nossa vida, tanto no proceder, na nossa maneira de trabalhar, quanto no trato para com aqueles que estão à nossa volta. Deus deve ser glorificado no meu trabalho, porque o meu trabalho diz respeito à minha espiritualidade. O meu trabalho é uma vocação da parte de Deus e eu devo servir a Deus onde Ele me colocou. Tudo diz respeito, em primeiro lugar, a Deus e a minha vida com Deus. Quando Paulo escreveu estas palavras a respeito das relações de trabalho que nós lemos aqui, as condições não eram as mesmas de hoje. Não eram. Paulo não escreveu para pessoas que tinham direito a 13º. Paulo não escreveu para pessoas que tinham direito a bons planos de saúde, a tirar ou dias de gozo, de férias, ou que tinham insalubridade, ou que tinham periculosidade, ou que tinham licença maternidade. Não. Paulo está escrevendo a escravos. A palavra servos aqui é doulos, que é escravos. Pessoas sem direito. Esta era a realidade do Império Romano. E isso aumenta a nossa responsabilidade hoje. Aumenta em muito. Aumenta em muito. Grande parte, como é que funcionava a escravidão? Para dar um contexto para vocês aqui. Grande parte da população do Império era formada de servos ou de escravos. Calcula-se que de 1/3 a 1/2 da população do Império Romano era formada de escravos. Nós estamos falando aqui, talvez, de mais de 55 milhões de escravos no Império Romano da época. E a porcentagem de cristãos que eram escravos no início era muito alta. A igreja no primeiro século era formada por cristãos, na sua maioria de classe econômica mais baixa, pobres, escravos, comerciantes, artesãos, pequenos agricultores.
e em praticamente todas as igrejas do Novo Testamento haviam escravos. Praticamente. De onde procediam esses escravos? A maioria eram prisioneiros de guerra, conquistados nas guerras e depois vendidos no mercado. Muitos deles eram gregos, instruídos, mas que foram conquistados e que trabalhavam de acordo para os seus patrões romanos. Existiam escravos que eram médicos, que eram pedagogos, trabalhavam na área das artes e para atender as necessidades dos seus senhores. E também muitos na lavoura, escravos domésticos, na cozinha, em diversas necessidades. Eles vinham também de leis. Os escravos procediam de leis que permitiam que as pessoas se vendessem para quitar as suas dívidas. A pessoa não tinha como pagar a dívida, se vendia como escravo para quitar a dívida da sua família. Os pais faziam isso com os filhos. Vendiam os filhos para quitarem dívidas na época. E também muitos já nasciam dentro daquele sistema de escravatura no Império Greco-Romano, de escravidão. E que poderiam comprar a sua liberdade assim que tivessem condições, tivessem trabalhado o suficiente. Mas enquanto isso, você iria encontrar o escravo usando uma placa de metal no pescoço, escrito a quem eles pertenciam. A quem eles pertenciam. Eles eram considerados bens necessários. Oficialmente, o Império Romano, oficialmente eles eram chamados pelo Império de ferramentas falantes. São esses aqui, a quem Paulo está instruindo. Ferramentas falantes, é uma coisa. Existiam exceções, é claro. Alguns escravos, eles eram tão bem tratados pelos seus senhores que quando eles poderiam ter alforria, eles preferiam ficar ali com seus senhores. Existiam exceções que viviam melhores também do que muitas pessoas que viviam nas ruas. Nós temos documentos a respeito disso. Mas os senhores, os patrões de escravos, eles eram seus donos e eles tinham poder sobre eles. Eles tinham autoridade absoluta sobre a vida dos seus servos, tanto de vida quanto de morte. O fugitivo, por exemplo, ele era perseguido, ele era punido, ele era marcado com ferro e ele era morto, poderia ser morto sem a investigação do Estado. Sem a investigação por parte do Estado. E Paulo incentiva os cristãos, você percebe isso, a buscarem a liberdade por meios legais quando possível. Você percebe que historicamente o cristianismo, se você deve estar se perguntando aí qual é a posição do cristianismo a respeito disso. Historicamente o cristianismo, já aqui no primeiro século, ele lança os fundamentos, aqui no primeiro século, que contribui para o enfraquecimento e para o desvanecimento do sistema de escravatura. Você percebe isso no decorrer da história da igreja. Porque em nenhum país cujo a maioria seja cristão, a escravidão sobrepuja. Exatamente por conta do que o cristianismo prega, que nós somos todos iguais diante de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o evangelho chegou a eles. O evangelho chegou a todas as classes sociais da época e chegou também aos escravos. Muitos escravos creram em Jesus Cristo e muitos desses viviam neste sistema de trabalho aqui. Muitos viviam nesse sistema de trabalho. E Paulo, então, e outros autores do Novo Testamento dão instruções tanto a escravos quanto aos senhores, a empregados e a patrões a respeito do trabalho, da relação entre eles no trabalho, do tratamento e o procedimento entre eles no trabalho. Quais seriam as orientações de Deus quanto a estes, agora que estamos em Cristo? O patrão que está em Cristo e o escravo, o servo que está em Cristo. Vocês lembram que esse é o terceiro e último exemplo ilustrativo de Paulo a respeito da sujeição mútua com vista à plenitude do Espírito Santo. Você não pode esquecer disso. Que tudo está dentro desse contexto aqui. São 3 exemplos que compõem um bloco só. Em Efésios 5,18, aqui Paulo utilizou pela última vez aquela dinâmica de despir-se do velho homem, renovar a mente, o entendimento com a palavra de Deus, e vestir-se com o novo homem. E a última vez que ele diz isso é: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? E aí Paulo responde, verso 19: falando entre vós com salmos, entoando louvor de coração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. De que maneira? A esposa ao seu próprio marido como ao Senhor, e o marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Segundo exemplo, os filhos obedecendo aos pais, e os pais não provocando a ira dos filhos, mas criando eles na disciplina e na admoestação do Senhor. E hoje é o terceiro e último exemplo ilustrativo de Paulo, de como é que é essa sujeição mútua na prática, com vistas a sermos cheios do Espírito Santo. Começa no 5:18 e vai até o 6, verso 9, é um bloco só. Tá certo? O que a Bíblia diz então, queridos, a respeito desse assunto, nessa área da nossa vida? Como nós cristãos devemos compreender e então viver para a glória de Deus nessa área da nossa vida, no trabalho? Paulo chegou nesse assunto agora. Então aqui a divisão é clara, o tema é esse, é o trabalho, patrões e empregados. Primeiro, dos versos 5 a 8, Paulo vai tratar dos deveres dos servos, dos escravos, ou hoje dos empregados. E depois, no verso 9, os deveres dos patrões, ou dos senhores. É isso que nós queremos meditar. Então vamos lá, em primeiro lugar, dos versos 5 a 8, os deveres dos servos para com os patrões. Primeiro Paulo vai dar uma ordem, verso 5, depois ele vai dizer de que maneira eles deveriam cumprir essa ordem, e depois da recompensa que Deus lhe daria quando eles cumprissem essa ordem. 3 partes aqui, tá? Então, em primeiro lugar, a ordem de Paulo, verso 5, vejam aí. Para que os escravos obedeçam aos seus senhores. Quanto a vós outros, servos, ou a palavra é para escravo aqui, do loi, obedecei a vosso senhor segundo a carne. Talvez os escravos na época estivessem esperando outra instrução de Paulo. Porque se você pensa no contexto do que eles viviam, eles talvez esperassem outra coisa. Mas Paulo diz não, obedeçam o vosso senhor segundo a carne. A ordem é essa: escravos, obedeçam ao vosso senhor. Eles tinham agora um senhor sobre a vida deles, ele vai dizer daqui a pouco que está nos céus, e que morreu pelos pecados deles, e que ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu aos céus, e que está sentado à direita de Deus. Mas aqui na terra, senhores terrenos, essa é a intenção. Aqui na terra existem autoridades estabelecidas por Deus. Existe o princípio de autoridade. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Portanto, vocês devem obedecê-las. Essa é a orientação de Paulo. Vocês devem obedecê-las. Paulo está ensinando aqui os escravos trabalhadores de que mesmo nós cristãos estamos debaixo deste princípio de autoridade estabelecido por Deus. Seja na igreja, seja no Estado. Nós estamos debaixo desse princípio. E que eles precisariam se sujeitar, então, aos seus patrões, aos seus senhores. Eu fiquei imaginando. Imagine nós, queridos, hoje, numa sociedade completamente diferente, com todas as facilidades, com todos os recursos e com todos os direitos que nós temos. Eu creio que é mais arrochado para nós, não é? Você interpreta o texto, como é que aplica para os dias de hoje? É muito mais pesado para nós, certamente, por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu queria que vocês lessem aqui, para fechar o pensamento, Tito capítulo 2, verso 9 e 10. Abrem rapidamente, por favor. Tito, capítulo 2, versículo 9, verso 9 e 10. Veja o que Paulo diz em outro momento a Tito, a quem ele deixou nas ilhas em Creta, para pastorear o rebanho. Ele diz aos servos: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem. Deem prova de fidelidade, esse a fim é com o objetivo
de ornarem, de tornarem atraente, embelezarem a doutrina de Deus. Você sabe por que você talvez tenha pregado, ensinado o evangelho onde você trabalha e ninguém dá ouvidos? Talvez tenha a ver com comportamento. Muitos cristãos têm a ver com comportamento. Você prega a doutrina de Deus, mas a prática no trabalho não diz respeito e você não é atendido, não é atendida. Paulo diz aqui: façam isso, deem prova de fidelidade com o objetivo de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. A doutrina padece por causa do escravo, do servo ou do empregado. Agora veja comigo 1 Timóteo, capítulo 6, versos 1 e 2. Ele diz aí, capítulo 6, 1 Timóteo: todos os servos, também a palavra para escravos, que estão debaixo do jugo, ou que estão nessa situação de escravo, considerem dignos de toda honra, respeito, o próprio Senhor. Aqui ele está se referindo ao Senhor, ao patrão descrente. O crente ele vai falar na sequência, mas ao próprio Senhor descrente, tá? Respeite o Senhor, o patrão descrente, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O nome de Deus e a doutrina podem ser blasfemados quando não há o respeito ao princípio da autoridade onde você trabalha. Veja a sequência. Também aos que têm senhor fiel, agora ele fala do patrão que é crente. Aqueles trabalhadores, escravos que têm o patrão crente, não o tratem com desrespeito porque é irmão. Tipo assim, ele é meu irmão em Cristo, nós estamos na igreja, então vou tratar de qualquer jeito. Não. Aqui ele é seu patrão e você vive para a glória de Deus. Não trate com desrespeito, pelo contrário, trabalhe ainda mais. Seu patrão é cristão, então trabalhe ainda mais. Ainda mais. Pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Trabalhe ainda mais. Então eu creio que não precisa explicar muito. O texto é autoexplicativo, né? Por isso que Paulo diz aqui: escravos, obedeçam ao vosso senhor terreno, seja cristão ou não cristão. Ou não cristão. E aí, de que maneira os escravos deveriam obedecê-lo? Dos versos 5 a 7, em segundo lugar. Ele diz 5 coisas aqui. De que maneira? Com temor e tremor, com respeito, com senso de responsabilidade, cumprindo os seus deveres como cristãos que vocês são. Segundo, na sinceridade do vosso coração. Ou seja, respeitem, obedeçam com temor e tremor, mas o façam com coração sincero, com sinceridade, sem segundas intenções, sem hipocrisia, mas com coração íntegro, com o coração comprometido a fazer um bom trabalho, porque é isso que glorifica a Deus, seja ele crente ou descrente, o seu patrão, é isso que glorifica a Deus, com sinceridade de coração. Veja em terceiro lugar, como a Cristo. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal. Obedeçam ao patrão de vocês como um serviço a Cristo, como se vocês estivessem servindo a Cristo, como parte da sua devoção a Cristo, como parte do seu serviço a Cristo, como parte da sua dedicação a Cristo, da expressão da sua vida com Cristo. Vocês já pensaram nisso? Obedeçam, sejam obedientes aos seus senhores da terra como uma forma de serviço prestado a Cristo, como ao próprio Senhor. Você lembra que esse foi o argumento de Paulo, utilizado para as mulheres serem submissas ao seu marido, como ao Senhor, e aos filhos deveriam ser obedientes aos pais, como ao Senhor. Agora Paulo repete isso, por quê? Porque faz parte da nossa vida, do nosso serviço prestado a Cristo. Assim como a mulher se sujeita ao seu marido, como ela faz a Cristo, assim como o filho obedece ao pai e à mãe,
como ao Senhor, assim o trabalhador, ele se sujeita, se subordina ao seu patrão como a Cristo. Como a Cristo. Como algo que diz respeito à nossa devoção a Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo, como você estivesse fazendo para Cristo. Como você estivesse fazendo para Cristo, servindo a Cristo. O seu trabalho não está dissociado da sua vida com Cristo e da sua fé. Entenda isso. Deus é Senhor de toda a realidade humana. Não só da igreja aos domingos. Quando somos maus empregados, estamos desonrando a Cristo. Não podemos honrar a Cristo, nos devotar a Cristo aos domingos e desonrá-lo na segunda-feira. Não podemos. Não podemos. Porque tudo diz respeito à minha devoção a Cristo, à minha vida espiritual, à minha espiritualidade. Tudo diz respeito. Em quarto lugar, verso 6, veja o que ele diz aí. Não servindo à vista. O texto, eu não quero chatear vocês com isso aí, de vez em quando eu faço isso, mas o texto grego, ele diz literalmente, não sejam escravos apenas dos olhos. A ideia é a seguinte, não servir fazer um bom trabalho apenas quando o seu patrão estiver olhando. Ele virou as costas, não servindo apenas à vista. Veja o que ele diz, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Como servos de Cristo. Não aparente dedicação, porque estão à vista do seu patrão, porque ele está de olho, mas faça sinceramente como servo de Cristo, fielmente para Cristo, porque o seu patrão terreno, ele pode estar ausente, mas não o Senhor celestial. O Senhor terreno pode não estar ali no momento, mas o Senhor celestial está sempre presente. Ele tudo vê. Nada pode escapar aos seus olhos. Tudo ele vê. E ele é o verdadeiro Senhor. Por isso que é como a ele que eu e você fazemos. Você trabalha sinceramente, com temor, fazendo de coração a vontade de Deus, como escravos de Cristo, como servindo a Cristo, como para agradar a Cristo. E por isso, queridos, não importa se o seu patrão na empresa onde você trabalha, na loja, ou enfim, não importa se o seu patrão está presente ou não. Isso não importa para você fazer o seu melhor. Isso não importa. Porque para o cristão, a sua dedicação não depende disso, não depende da presença dele, do seu patrão, não depende. Porque é diante do meu Senhor celestial, e é a Ele que eu estou servindo, não simplesmente para agradar a homens, mas é a Ele que eu estou servindo. E por último, veja que verso 7, o que Paulo diz, em quinto lugar, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Então veja, Paulo já disse, sirvam com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, de coração, a vontade de Deus e de boa vontade. Eu repeti isso aqui, parece até uma redundância de Paulo, mas para que você percebesse um detalhe. Perceba que isso parte do sinceridade, de coração, de boa vontade, como ao Senhor. Isso é algo do coração, é interno. É algo que parte internamente, essa é a ênfase de Paulo. Parte do nosso interior, é de uma compreensão e uma mudança de coração. E uma mudança de coração. Então, eu sirvo de boa vontade, como se eu estivesse trabalhando ou prestando um serviço ao meu Senhor, em dedicação ao Senhor e não como a pessoas. É como nós esquecemos disso, né? Mas Deus seja louvado que a Escritura está aqui para nos orientar. Qual é a vontade de Deus para conosco. Nós lemos na liturgia, veja o texto em Colossenses que nós lemos, 3, 22, 23. Nós lemos na liturgia, quando Paulo diz assim, Colossenses 3,
22 e 23. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, como parte da sua devoção ao Senhor, como para agradar ao Senhor e não a homens. E em terceiro lugar, Paulo deu uma ordem, no verso 5. Ele disse de que maneira os servos deveriam cumprir essa ordem. E agora em terceiro lugar, no verso 8, Paulo fala da recompensa que Deus daria àqueles que obedecessem, no verso 8. Veja aí, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja ele livre ou servo, quer livre. Deus abençoa na fidelidade. Eu gostaria que você não esquecesse isso. Todas as áreas da nossa vida. Não divida a sua vida em compartimentos, colocando Deus numa área da sua vida, tirando Deus de outra área da sua vida. Deus abençoa na fidelidade, sempre. Qualquer área da nossa vida. Deus abençoa. A bênção de Deus está na sua livre graça, está no seu livre amor e na fidelidade dos seus servos. Haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. Servimos a Cristo porque a nossa recompensa final vem de Cristo. Aqui a ênfase é a recompensa final. Seja fiel e Deus haverá de recompensá-lo finalmente. Seja aqui ou no mundo por vir. Ainda que você entenda que a sua recompensa aqui, pelo seu patrão terreno, não seja justa, você diz assim, não é justo o que eu estou ganhando. Primeiro eu gostaria que você lembrasse do escravo, da época de Paulo, em primeiro lugar. Tudo bem, mas você diz assim, não é justo o que está acontecendo comigo. Entenda que a sua recompensa final será justa, porque é a Ele que nós servimos, o verdadeiro Senhor. O verdadeiro Senhor. Provavelmente essa palavra final de Paulo aos escravos aqui, agora eu gostaria de remeter a sua mente àquela época, infundiria no coração deles resiliência, persistência necessária ao trabalho, perseverança em prosseguir, encorajamento e esperança para aguardar a verdadeira recompensa, que Paulo escreve aos Colossenses também no verso 24, que nós lemos na liturgia. Ele diz assim, cientes de que recebereis do Senhor recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Por que nós recebemos recompensa? Porque é a Cristo que nós estamos servindo. Essa é a palavra para os escravos, para os servos. Mas Paulo também tem uma palavra para os senhores, para os patrões deles, também agora. Verso 9. Os deveres dos senhores para com os escravos. Estes senhores que estavam e estão em posição de autoridade, mas que têm um senhor sobre eles. E que existe uma sujeição mútua. Você tem que lembrar que está fundamentado em Efésios 5:18 e o verso 21. Paulo diz, enchei-vos do Espírito, de que maneira? Sujeitando-vos uns aos outros, a esposa ao marido, o marido à esposa, o filho ao pai, o pai ao filho, o servo ao patrão, agora o patrão ao servo. Tá? Então, existe essa relação de Paulo aqui, que tem tudo a ver com o enchimento ou não do Espírito Santo. Tudo a ver com o enchimento ou não do Espírito Santo. Paulo aqui, como outros autores do Novo Testamento, você percebe que ele não vai tratar aqui do assunto, por exemplo, que deve estar fervilhando na cabeça de alguns hoje, nessa manhã, da libertação deles, ou da alforria dos escravos. Paulo ele não aborda isso aqui. O que Paulo vai fazer é orientar as atitudes, o comportamento da nova vida cristã, agora, do procedimento deles, onde eles estão naquele momento, e como os cristãos que são,
eles têm um Senhor sobre eles, porque independente da situação econômica que você esteja, independente da sua situação social, você pode e deve servir a Cristo. Independente dela, nós devemos servir a Cristo. Seja escravo, seja livre, seja patrão, seja empregado. E aí Paulo diz assim, você tem aqui duas instruções que Paulo dá no verso 9 aos patrões e a razão do porquê que eles deveriam fazer o que Paulo diz aqui. A primeira instrução, como eles deveriam proceder, está aí no verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Como é que eles deveriam proceder? De igual modo, senhores, procedei para com eles. Assim, tratem os seus servos, os seus subordinados, como quem está também em uma relação com o Senhor Jesus. Como ao Senhor. Você também está servindo ao Senhor. Tratem os servos de vocês, os empregados de vocês, como um serviço prestado ao Senhor. Tratem-nos corretamente, com sinceridade de coração, como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Você é patrão, Deus lhe colocou nessa posição, mas antes disso você serve a Deus, e é a Ele que você haverá de prestar contas. Ele vai dizer daqui a pouco, ele também tem um Senhor, e o Senhor é o mesmo. E esse Senhor, ele não vai fazer acepção entre patrão e servo. Já vamos chegar lá. Você é patrão, mas antes disso você serve a Deus. Paulo destaca aqui um tipo de sujeição mútua. É interessante isso, eu acho brilhante isso da Escritura e do apóstolo Paulo. Ele destaca um tipo de sujeição, ele coloca ambos, patrões e empregados, ou senhores e servos, na mesma base, com suas responsabilidades. Cada um tem uma função, são funções diferentes, assim como o marido e a esposa, são funções diferentes. Todavia, ambos servem a Cristo, e portanto, ambos devem desempenhar suas funções como ao Senhor, fazendo como para o Senhor de coração a vontade de Deus. Então, algumas aplicações aqui que Paulo pode estar pensando, e nós podemos pensar no nosso contexto. Assim como o escravo serve, ou o empregado serve a você, que tem uma posição de autoridade, que é um gerente, que é um proprietário, ou que está numa posição de autoridade na sua empresa, nos seus negócios, assim como ele serve a você servindo ao Senhor, você deve fazer o mesmo. Servi-lo servindo ao Senhor. Ou exercer a sua autoridade dessa forma. Exerça a sua autoridade como serviço a Cristo, como ao Senhor. Você quer justiça? Seja justo. Você requer respeito? Respeite. Espera a obediência do empregado como se ele estivesse servindo ao próprio Cristo, então seja justo, sirva a Cristo e tratem da mesma forma que Cristo trata os seus, com justiça, com misericórdia e com amor. Você deseja o melhor serviço, os patrões desejam o melhor serviço do empregado, faça o melhor também. Talvez muitas pessoas estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal e vão acompanhar essa mensagem. Muitos que Deus colocou nessa posição, Deus seja louvado por isso. Deus tem sido maravilhoso, você deve louvar a Deus por isso. Mas entenda esse princípio de boa vontade, de coração sincero. Você deseja o melhor, então faça o melhor também. E é assim, essa é a base que você deve exercer a sua autoridade, onde Deus lhe colocou. A segunda instrução é negativa, como eles não deveriam proceder. Está aí no verso 9 ainda. Deixando as ameaças, Paulo diz. Tratem-nos da mesma forma, né? Verso 9. De igual modo procedei para com eles. Negativamente, deixem as ameaças. Nesse período era assim que os escravos viviam, à base de ameaças e à base de violência, e eles temiam as ameaças.
eles temiam. Mas aos patrões cristãos, a ameaça não deveria ser mais uma opção. Não, renuncie à ameaça. O proprietário, o dono, o patrão, aquele que está numa posição de autoridade, ele não deve ameaçar os seus subordinados. Eles deveriam tratá-los com base, não tratá-los com base em ameaças ou violência que era comum na época, mas com justiça e equidade, que é o que Paulo diz no capítulo 4, verso 1 aos Colossenses. Com justiça e com equidade. Hoje, queridos, existem muitas leis, vocês sabem, que coíbem essa prática. Que coíbem. Mas podemos pensar em algumas coisas aqui, alguém que está em alguma posição e que tem pessoas sob a sua responsabilidade, subordinadas a si. Seria você não tratar seus subordinados com ameaças, com humilhação, rude demais, sem o respeito devido, com ofensas humilhantes, oprimindo, sendo injusto, injusta na sua maneira de agir. A Bíblia diz: abandone as ameaças, exerça sua função, sim, mas faça com respeito e justiça, como servos de Cristo que somos. Às vezes é necessário, eu já trabalhei em empresa, anos atrás eu trabalhei em empresa, às vezes é necessário chamar a atenção, às vezes é necessário o supervisor, o encarregado, o patrão, seja onde for, o gerente, é necessário chamar a atenção, repreender, corrigir. E se o empregado, porque há, vocês sabem disso, não cumpre suas funções, é preguiçoso, é preguiçosa, é desonesto, é desonesta, é respondão, furta, porque a gente acha que furto é só com mão armada. Você pode furtar o tempo da sua empresa. Chegando atrasado, chegando atrasada, isso é roubo de tempo. Então, e você já orientou quanto a isso algumas vezes, você não será injusto se tomar medidas justas, corretas, na função que Deus lhe colocou. Você não será injusto, mas faça isso como servo de Cristo, corretamente, de coração, fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. E em terceiro lugar, Paulo diz aqui, primeiro o que eles deveriam, segundo o que eles não deveriam, e Paulo vai dar a razão para isso. Veja no final do verso 9. Sabendo que o Senhor, tanto deles, dos escravos, como vosso, patrões, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Façam isso por uma razão. Primeiro, porque vocês têm um Senhor que está acima de vocês. Vocês foram colocados como senhores deles, mas tem um Senhor que está acima de vocês e Ele está nos céus. Ele é o verdadeiro Senhor. E é muito interessante que Paulo utiliza a mesma palavra para senhores aqui, quando ele diz, e vós senhores, se referindo aos patrões, e sabendo que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, é a mesma palavra, referindo-se. A intenção de Paulo é dizer, vocês são autoridades, patrões aqui, mas também são escravos. Vocês também são escravos. Vocês têm um Senhor que está nos céus, que está acima de vocês. Vocês têm esse Senhor. Segundo, e para esse Senhor, não há acepção de pessoas. Eu queria que você entendesse o contexto. Ele não está falando de salvação aqui. Não há acepção de pessoas do Senhor para salvar. Não, aqui é entre patrões e empregados. Para Deus, o que Paulo está dizendo é o seguinte, para Deus, não importa se você é patrão, se você é gerente ou se você é empregado ou é servo. Para Deus, isso não importa. Quem faz esse tipo de distinção são os homens, é a sociedade. É a sociedade. Deus não. Ele julgará a todos reta
e justamente, sem exceções, porque diante de Deus somos todos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele dará a cada um segundo as suas obras. Ele não trata melhor ou pior de acordo com a nossa posição social. Deus não. Talvez alguém aqui tenha se visto assim de alguma forma. Deus não lhe vê assim. Deus não nos vê assim. Deus não vai lhe tratar diferenciadamente porque você tem uma posição maior ou porque você tem uma posição menor. Nisso, Deus não faz acepção de pessoas, porque patrões, aos olhos de Deus, não são superiores aos seus empregados. Deus olha trabalhadores com o mesmo valor. Deus olha vocações e Deus percebe a fidelidade destes. Porque tanto um quanto o outro são escravos de Cristo. Você lê isso em 1 Coríntios 7, 22. Paulo chega a dizer: o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Você não é escravo, mas você era livre, você foi chamado por Cristo. Muito bem, agora você é escravo de Cristo. Você é escravo de Cristo. Então, vocês não devem fazer ameaças àqueles que estão sob a autoridade de vocês, e sim lembrar-se de que vocês também são escravos de um Senhor, e esse Senhor habita nos céus, e esse Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso, esse é o ponto de Paulo, vocês são responsáveis diante de Deus pela forma com que vocês tratam aqueles que estão sob a autoridade de vocês, porque ambos são servos de Cristo. Eu gostaria de concluir, queridos, com um ponto aqui. Não podemos desassociar. Façam isso, patrões e servos, empregados, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Esse é o bloco, esse é o ponto de Paulo, iniciou lá, Efésios 5,18. Façam isso. Eu creio que todo cristão verdadeiro, toda cristã verdadeira, uma coisa ela almeja, ou ele almeja, ser cheio do Espírito Santo. Não está desassociado da sua vida de segunda a sábado. Não está. Não está. Todo o bloco está relacionado. Enchei-vos do Espírito. De que maneira? Sujeitando-vos uns aos outros. A esposa ao marido, o marido à esposa, os filhos obedecendo aos pais, os pais não provocando a ira, mas criando-os corretamente, os escravos obedecendo, sujeitando-se aos seus senhores terrenos, como ao Senhor, e os senhores patrões também tratando-os corretamente, sabendo que há um Senhor nos céus e que Ele não faz acepção de pessoas. Lembra que eu disse no início que há um problema entre os cristãos, esse conceito de que o trabalho é algo à parte da vida cristã, é do mundo, é assim que dizem, né? Meu trabalho é do mundo. Você está fazendo você está sendo um bom católico romano, que foi quebrado com a reforma protestante. A sua profissão é sagrada, sirva a Deus onde Deus lhe colocou. Não faça isso. Acham que pode ter uma vida espiritual na igreja aos domingos e viver de qualquer maneira de segunda a sábado. Isso não é possível. Seu trabalho, sua vocação, onde Deus lhe colocou, tudo tem a ver com a sua vida com Deus e com a plenitude do Espírito Santo. Deus lhe colocou no seu trabalho, lá onde você está, para glorificá-lo, para testemunhar do nome dEle e glorificar o seu nome por meio da sua vida. Você foi criado para isso. E a sua vocação, o seu trabalho, é lá que você exerce isso. Glorifique o nome de Deus. Sua vida com Deus está totalmente ligada à sua vocação. E é claro que a queda, ela tem afetado tudo isso. As dificuldades que eu e você encontramos é por conta do pecado. Mas em Cristo e com Cristo é possível servirmos a Deus. Então eu queria encerrar com algumas aplicações aqui, irmãos, aos trabalhadores e que trabalham nas suas empresas debaixo da autoridade de alguém. A falta de emprego não é uma realidade nessa cidade, não é. Graças ao bom Deus, muitas pessoas migram para cá, porque tem muito emprego nessa cidade. Então,
Deus tem abençoado essa cidade. Trabalhe. Trabalhe, você deve trabalhar e se qualifique para o seu trabalho. Se qualifique para isso, porque falta pessoas qualificadas. Todavia, eu gostaria de que você pensasse isso aqui nessa manhã, esse ponto aqui. Que o seu trabalho é um serviço ao Senhor. Entenda isso. O seu trabalho é um serviço a Deus. Tem tudo a ver com a sua vida espiritual, que você deve trabalhar como ao Senhor, como parte da sua dedicação e serviço a Cristo. É isso que Deus espera de você. Enxergue assim. Não separe isso. Não separe isso. Deus do restante da sua vida. Não separe. Portanto, como é que você tem procedido no seu trabalho? Tem obedecido aos seus superiores? Tem trabalhado com sinceridade de coração, como a Cristo, servindo não apenas à vista, mas como ao Senhor? Ou tem sido respondão, chega atrasado, não cumpre as funções, dá mau testemunho, não produz? O que o seu patrão pensa de você? Quando ele olha assim para você, o que ele pensa? Que funcionário que eu tenho? Que funcionária que eu tenho? É isso que ele pensa? Como é que ele lhe vê? Faz parte da sua piedade. E lembremos que essas instruções de Paulo são originalmente direcionadas a escravos naquelas circunstâncias. Quanto mais nós livres, com todos os direitos trabalhistas e com possibilidades de emprego, como cristãos deveríamos ser os melhores empregados que existe, dando um bom testemunho no nosso trabalho e glorificando a Deus onde você está. Seja fiel e o Senhor estará com você. Seja fiel a Deus, e assim como Deus lhe deu esse trabalho, Ele haverá de sustentar você, Ele haverá de dar forças a você, para você servi-lo, para você ser fiel e exercer a sua função para a glória de Deus. Mas eu tenho uma palavra também aos patrões que exercem alguma função de liderança. Deus lhe deu essa graça de poder chefiar. Deus lhe pôs onde você estava. Deus quis fazer isso com você. Lhe deu um negócio, uma empresa. Louve a Deus por isso. Seja grato a Deus. Isso aí é de Deus. Isso aí é de Deus. O ser humano ama tanto o dinheiro que ele diz assim: tá, isso aqui é de Deus. Minha casa é de Deus. Minha esposa é de Deus. Meus filhos são de Deus. Minha vida é de Deus. Meu coração é de Deus. Minha alma é de Deus. Mas o meu trabalho não é de Deus. Os meus recursos não são de Deus. E nós lemos na liturgia, Tércio leu aqui: tudo vem de ti, e das tuas mãos nós te damos. Sabe por que você consegue ofertar e dizimar? Porque primeiro Deus te deu. É das tuas mãos que nós te damos. Louve a Deus, mas lembre, Deus não lhe vê melhor ou maior do que o seu subordinado. As pessoas podem lhe ver assim na sociedade, mas Deus não. Deus não lhe vê assim. Deus lhe vê como um servo dele, cumprindo a sua função, uma vocação diante dele. Há um Senhor acima de você, e que governa tudo, e que não faz esse tipo de acepção de pessoas. Você haverá de prestar contas a Ele. Então, se você pede honestidade, seja honesto. Se você pede respeito, respeite. Se você quer retidão, seja reto. Se você requer o melhor, faça o melhor. Há um Senhor soberano acima de todos, cujos olhos estão sobre todos. Não separe também sua vida espiritual do seu trabalho, da sua função. Está ligada à sua vocação. E Cristo será com você. Talvez tenha aqui uma palavra final para pessoas que Deus colocou nessa posição e que Deus deu um negócio ou algo nesse sentido. Aqueles que estão nos acompanhando também. Talvez você tenha passado momentos difíceis na sua vida. Momentos complicadíssimos. Dificílimos nos seus negócios. Mas lembre que há um Senhor nos céus. Há um Senhor nos céus. Confie nele. Espere nele. Se sua vida pertence a Ele, a sua família pertence a Ele, a sua empresa pertence a Ele,
também. Acabe o seu coração e espere em Deus, apenas seja fiel em tudo. A ambos, ame pessoas e amem a Deus, não amem coisas. Não faça do dinheiro o seu Senhor. Ame a Deus e ame pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.